está perto de outro lockdown. Por onde a gente começa, Daniel? Então, Vilela, esse negócio da encrenca lá no Golfo Pérsico arrebenta primeiro com a Ásia, porque a maioria daquele petróleo que sai dali vai para os países asiáticos, não vem tanto para cá. 20%, né, de todo o petróleo. 20% do petróleo global, mas a maioria, a China suga tudo, Japão, né? Então Índia, claro, principalmente esses países que têm populações gigantes, né, mais de 1 bilhão de pessoas. Então, essa encrenca gerou um impacto mais rápido lá. O pessoal na Ásia já está passando sufoco. E lá a gente já vê medidas como, por exemplo, redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana. É claro que tem muita gente que vai achar legal, né? Aí o cara vai falar, pô, que maravilha, né? Em vez de trabalhar os 5 dias, a gente já vai para 4 dias. Agora, no caso da Tailândia, do Vietnã, Paquistão e Bangladesh, eles já estão obrigando os servidores públicos ali, e empresas a fazerem home office. Aí fica um negócio meio estranho, né? Porque agora o cara tá obrigado a fazer home office, ou seja, se assemelha o que a gente viveu em 2020 com lockdown, né? Um lockdown forçado. No Vietnã eles estão incentivando as pessoas a não usarem o carro, a não fazerem viagens, só fazerem viagens assim em caso assim muito extremo. Obviamente tudo isso para economizar combustível, né? Em Mianmar eles já estão fazendo sistema de rodízio igual a gente tem aqui em São Paulo, implementaram lá em Mianmar também, né? Aquele negócio da placa final par, final ímpar. Sim. Em Bangladesh eles já estão fechando escolas e fechando universidades. Aquela mesma encrenca que a gente viu na época da pandemia. As crianças ficando em casa, os pais de saco cheio com as crianças enchendo a paciência lá em casa, né? Então, já está acontecendo em Bangladesh. No Paquistão, eles já fecharam escolas e passaram as aulas tudo para online, tá? Então, além disso, nas Filipinas, eles já estão limitando viagens oficiais, só as viagens essenciais, né? No Vietnã também, eles estão restringindo o uso de carros, né? E alguns lugares a gente já vê medidas assim mais incisivas, como no Sri Lanka eles adotaram um racionamento nacional de combustível, né? Existe ali uma limitação de quantas pessoas podem, quanto de gasolina você pode comprar, né? Bangladesh já limitou a quantidade de veículos que podem circular na rua, né? E já tem também na Coreia do Sul, na Tailândia, controle de preço ali. Eles colocaram um teto máximo ali no preço da gasolina e do diesel, mas a gente sabe que esse negócio de controlar preço nunca termina muito bem, né? Porque É artificial, é uma coisa artificial. É artificial. A gente já fez aqui o Sarney, né? Seja fiscal do Sarney, lembra? Foi. Poxa, coisa terrível. Porque o que acontece? Eu vou explicar de uma maneira, ver se tá certo. É artificial, você força, o produtor fala, pô, eu não vou ter lucro com isso. Não vou produzir. Eu seguro e aí fica faltando na prateleira, Exato. né? Vamos supor, vamos fazer uma conta assim bem simples, né? Foi com a carne, o que teve problema? Carne, leite e tal, aqueles produtos mais básicos ali do dia a dia, né? Então, assim, o cara gasta 10 para produzir o leite, tem que vender por 5, ele fala, vou pagar para trabalhar, não vou produzir mais. Então, sempre quando você congela preço, em vez de você fazer o preço baixar, você faz o produto sumir da prateleira. E é o que estava prestes a acontecer com o diesel aqui. Por quê? A situação do Brasil ficou uma sinuca, porque o Brasil já estava com uma defasagem de 10 meses sem aumentar o diesel. Então já estava com um gap aí. Aí, de repente, acontece essa guerra lá no Golfo Pérsico e o preço sobe, fica inviável você continuar segurando o preço. Então, eles ficaram numa sinuca. Por quê? Ou aumenta o preço e gera uma greve dos caminhoneiros, que é o que está sendo cotado agora. Estão dizendo que está programado para quinta-feira, amanhã, meio-dia, começar a greve. Pois é. Vamos ver se vai começar ou não, porque o governo está tentando negociar com os sindicatos. Saindo daqui, vamos abastecer, já encheu o tanque. Cara, direto. Eu tô toda hora no posto, o cara, pô, de novo? Eu falei, estratégia, né? Pô, deu R$10. Vai, o cara vai na conta-gota já, porque ele deixa até a boca. Conta-gota, porque o nosso carro é diesel, né? Então a gente tá ali no olho do furacão, né? Então não tem muito o que fazer. Então, ou eles aumentavam e arrumavam esse encrenca com os caminhoneiros, ou deixava o preço lá embaixo e o diesel ia sumir. Por quê? Apesar de que a gente produz aqui cerca de 70%, 80% do diesel que a gente consome, por volta de 20%, 30% é importado. Então a Associação Brasileira de Importadores de Combustível estava com um enorme problema. Por quê? O diesel começou a subir muito o preço lá fora, mas aqui eles eram obrigados a vender mais barato, porque o preço estava congelado há 10 meses. Os caras falaram, não vou comprar mais, não vou importar mais. Então,
ou você, a Associação dos Importadores de Diesel falou, ou vocês aumentam o preço e fica viável de importar, ou não vou importar mais. Aí o que acontece? Falta diesel. Hoje a gente já tem no sul do Brasil, no norte, em algumas cidades, combustível faltando, né? E já limite para quanto você pode abastecer. Tipo assim, cada carro só pode botar R$100 de combustível, né? Então, são medidas que a gente vê que estão sendo tomadas que se assemelham um pouco àquela época do lockdown, né? Ele já está sendo... Na Ásia, eles já estão sendo incentivados ali a não sair de carro, não andar de carro, usar transporte coletivo, né? Sair de bicicleta, né? Lá na Ásia é muito comum os caras irem de bicicleta. Na Tailândia, eles já estão fazendo economias nos prédios, para você ter ideia. Na Tailândia, eles estão incentivando os funcionários públicos a não usarem o elevador. O cara tem que subir o prédio de escada, né? Ligar o ar-condicionado. Só pode colocar no extremo 27 graus. 27. 27? 27, não pode ser 26, 25. Já que a gente pode, tá em quanto aí? Desce no mínimo que eu quero aproveitar o máximo enquanto... Tá em quanto aí? 17. Dá pra ser 16? Vamos descobrir. Vamos gastar esse negócio aí. Imagina, 27. Aqui energia solar, né? 25 dá pra dormir. 27 é complicado. 27 é praticamente 27 quente já, né? Só eu não sei exatamente qual é a temperatura padrão na Tailândia, né? Só se lá for 60 graus, aí 27 tá fresquinho. Nossa, tá fresquinho. Porque aqui... geralmente se você coloca em 27 ele não resfria, né? Vai esquentar, né? Ele vai... É complicado. É verdade, aqui porque o meu é de esquentar e de esfriar. Cara, se você botar 27, ele esquenta. Ele maluquice. Esquentar, verdade. É maluquice isso. Então, assim, a Índia, ela tá direcionando, por exemplo, gás natural só para as famílias. Ou seja, hotéis e restaurantes não estão podendo usar. Né? Eles estão restringindo o acesso de gás natural a hotéis e restaurantes e vários países até cortaram combustíveis ali para carros oficiais do governo pela metade. Então, essa ideia de você ter quase que um fechamento obrigatório de bares e restaurantes e hotéis é algo muito semelhante que a gente viu no lockdown também. Porque a gente sabe que o setor de bares, restaurantes e turismo ficou muito comprometido lá na época do lockdown, né? Então, se na época do Biden já se levantava a ideia de um lockdown climático, agora a gente está vendo um lockdown energético, né? Já acontecendo na Ásia e a gente começa a ver conversas assim aqui também, das pessoas falando assim, se eu for sair de casa, usa transporte público, evite usar o seu próprio carro. Se você for usar o carro, monte um sistema de carona para evitar essa questão do combustível. Daqui a pouco só falta os caras falarem assim, a gente vai recomendar home office. Recomendar uma coisa, agora obrigar home office, aí a gente já está indo para um cenário meio que de lockdown. E isso, Vilela, evoluindo assim nas notícias mais recentes, é um negócio que pode piorar muito rápido. Isso você está falando de notícias. Notícia. Depois a gente vai falar de gente que já previu e vem falando isso há um tempo já. E é lógico, claro, com certeza. Isso aqui não é tanto novidade para quem acompanha. Pois a gente já vem falando isso em outras lives. Exato, já estamos falando há muito tempo. Eu não fico me vangloriando, avisei e tal. Mas quem assistiu sabe. Exatamente. Tá registrado e tal, tá nos meus livros também. E depois você me corrija, mas tem 2 anos que batem, né? Ou 27 ou 30. Depois você me fala por que tem essas duas datas. Tá tudo alinhado aí. Tá. Então, Vilela, aconteceu um negócio muito preocupante hoje, que pode acelerar... Hoje, quarta-feira. Quarta-feira. Nessa quarta-feira aqui, hoje é dia... Que dia que é hoje? 18. Nessa quarta-feira, dia 18, o negócio acelerou de uma maneira terrível. Por quê? Os Estados Unidos simplesmente destruíram a maior usina de gás natural do planeta Terra, que fica no Irã. E os iranianos ficaram simplesmente irados. E eles avisaram, eles mandaram um aviso. Quem está na Arábia Saudita, no Catar e no Emirados Árabes, se vocês estiverem em fábricas de gás e de petróleo, saiam porque nós vamos destruir as suas fábricas de gás e de petróleo. Caramba. E eles fizeram exatamente isso. Uma das maiores fábricas de gás natural do Catar foi destruída agora no início aqui da nossa noite. Para eles lá, né? Daqui a pouco já está amanhecendo. Então, o que acontece? Aquilo que já era um problema do Estreito de Hormuz fechado, agora eles estão destruindo as usinas. E é claro que esse problema que a gente está vendo, graças a Deus ainda mais restrito à Ásia, daqui a pouco isso pode começar a ter um impacto maior aqui, porque isso é um sinal claro
que a briga tá subindo de nível, né? Então, esse campo lá no Irã chama South Pars, e ele é simplesmente o maior campo de gás natural do planeta. Foi destruído. E você acha foto? Para vocês terem ideia. Então, assim, o que pode acontecer agora, né? A gente, obviamente, vai ver menos petróleo e gás no mercado, né? A gente vai ver o preço da gasolina, do diesel e da energia subindo muito mais rápido, né? A gente vê ali inflação global, porque sem combustível tudo fica mais caro. Combustível é mais caro, tudo fica mais caro, porque tudo é transportado. Aí você tem ali já, segundo estudos da BBC, chance de 80% de recessão global, então já é praticamente uma certeza, e um efeito dominó, né? A Ásia e a Europa, que compram muito gás do Catar, né, e petróleo ali do Golfo, já estão em pânico ali falando em racionamento, né? Pô. Eu acompanho muito notícia de Portugal e Espanha, né? Me disseram que o gás já está sendo racionado lá. Já, com certeza. Cara, é isso? Essa fotona aí? De South Pars? Certeza? Cara, a imagem... South Pars de onde? South Pars, Irã. Irã, né? Vê se